Saber que você não está sozinho. Então, Abraão saiu ali com sua família. Imagino eu que ele começou a preparar tudo. E seus irmãos em cima dele, não faça isso. O que você vai fazer? Vai acabar com a sua vida. Seus pais, às vezes, seu pai nem queria olhar na cara dele. E ele foi feito, ouvindo a voz do Senhor. E ele saiu para uma terra que ele nem conhecia. E assim tem que ser o servo do Senhor. Ele tem que sair para onde o Senhor mandar ele. E ele tem que ir mesmo na dificuldade. Porque ele sabe que na dificuldade, se ele confiar no Senhor, o Senhor não deixa ele sozinho. Ainda que o peixe na panela falte. Ainda que você ganhe pouco, não dá para fazer nem a dívida. Ainda que você tenha que pensar em vender até os seus filhos. Como foi o caso daquela viúva, que o filho dele ia ser dado. Ele perdeu os filhos por causa de dívida. Que não é como hoje, se alguém morre, as dívidas acabam. Não. Que iam cobrar as dívidas do marido dela. Ele perdeu os 2 filhos. Mas o Senhor, Ele é o que enche vasilha de azeite. O Senhor é aquele que enche a despensa. O Senhor é aquele que te pega pela força e levanta e diz, eu vou contigo. E nessa noite Ele está te dizendo, Ele é contigo. Não para ainda. Está difícil a caminhada, mas continue insistindo. Aleluia! Eu sei que é difícil, eu cheguei aqui, nos meus primeiros meses eu chorava, e estava eu quero voltar, porque eu sei que é difícil. Mas eu comecei a caminhar pouco a pouco, comecei dando para os cuidados ao Senhor. Como na palavra dele fala em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias eu lançará. Eu lancei meus cuidados ao Senhor. Confiei no Senhor, porque eu sei que tudo pode fazer por mim. Alguém que não tinha experiência de nada. Eu cheguei aqui, irmãos. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu congrego aqui com vocês. Os irmãos me conhecem, eu louvo o nome do Senhor. Deixa o Senhor fazer maravilhas, porque não é por mim. Eu não sou nada sozinho. Mas com o Senhor eu sou muita coisa. Porque o Senhor mesmo fala que, quando estava no servo dele, ele deu. Muitos eram soldados que eram contra ele. Até que Geazi olhou para um lado e olhou para o outro, viu que não tinha ninguém com ele. E temeu. E Eliseu falou para Deus mostrar para ele. Para Deus mostrar para ele os soldados que estavam com ele. E mostrou. Irmão, na guerra você nunca está sozinho. Então pode ter certeza que quando o Senhor começa a ver sua vida do seu servo, ele vai passar primeiro por luta, por provação. Por que isso? Olha o que aconteceu com Daniel. Um homem que se foi 3 vezes do seu dia a orar ao nome do Senhor. A Bíblia não fala quanto tempo ele orava, mas eu quero imaginar aqui comigo que ele separava assim, 3 horas de oração cada hora que ele orava. E o tempo que ele dava quando ele não estava orando, eu imagino que ele estava pensando no Senhor. E ele foi provado a ser jogado na cobra. E nisso essa cobra está vitorioso. Eu não sou o tamanho da cobra que você está enfrentando. Eu não sou o tamanho do leão que está te afrontando. Mas eu sei o tamanho do seu Deus. Eu sei que ele é grande, vai te mudar. Vai te arrancar desse vale. Vai te pôr de pé e vai te dar um novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nessa semana passada, o Senhor me deu uma experiência. É no momento, irmão, se a gente está pensando em parar mesmo, é que o Senhor começa a dar promessas para a gente. E foi uma irmã em minha casa e começou a pedir, irmão, ora por nós, ora por mim. Eu e minha mãe e meu tio, Salvador abençoado, quando levanta aquela mão, o diabo sai correndo. Começamos a orar, e essa irmã cai endemoniada na sala da minha casa. E a gente levanta a mão ali e começa a repreender ali. E o demônio cai por terra. Eu nunca tinha me dado uma experiência dessa, pastor. E eu passei por essa experiência vitoriosa. O inimigo não pode me envergonhar. Eu não sei qual é a vergonha que o inimigo está tentando você passar. Eu não sei onde é que você está indo e o que, é que o inimigo está jogando na sua mente. Fazendo você pensar que está fracassado. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que você serve, Ele é o Deus vitorioso. O Deus que você serve é o Deus que está vitória. O Deus que você serve está aqui nessa noite. Ele quer que eu
E eu ainda não sei, irmão, sabendo de todas as coisas que o Senhor é contigo, como é que você consegue ficar com a sua boca fechada? Como é que você não mora aqui com você? Se você entendesse o sacrifício que ele fez, entregando seu filho na cruz, você não ficava calado, aleluia! Como o Nilson estava falando aqui, o irmão estava falando aqui, e você tem uma marca na mão, como é que ele pode te esquecer? Quando ele olha para as marcas, ele sabe o sacrifício que fez por você. Eu não sei se você está entendendo isso aqui essa noite, mas eu sei que eu estou. Eu estou entendendo que é para você glorificar o nome dele, mesmo na prova, porque é na prova que ele vai te dar vitória. Agora imagina, o homem saindo da sua terra, largando tudo para trás. Quantas vezes você não pensou em desanimar? Quantas vezes ele não olhou para ter de vontade de fazer aquilo que eu fazia? Mas o Deus te tirou, ele te libertou dos vícios, ele te arrancou da porta, daquele lugar que você estava, que não valia nada. Ele te colocou em um lugar muito alto, ele te colocou em um lugar de bênção, em um lugar de glória, ele te colocou para vencer, irmão, aleluia! Por você estar na presença dele, você é um vitorioso, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Meu Deus, glória a Deus, glória a Jesus, oh, glória a Deus! Imagino que naquela hora, quando ele estava quase pensando em parar, irmão, ele estava pensando. Quantas vezes não acontece na nossa vida? Aconteceu com o irmão. Já aconteceu comigo. Tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui, muitas pessoas levantam as suas mãos. Quando ele estava para quase desistir, o Senhor lhe dá um filho. Aí ele já pensa, opa, aqui está o começo do negócio. Mas como eu falei aqui na vida, a promessa de cumprir na vida dele? Não. A promessa foi para ele. Mas não se cumpriu na vida dele. Vemos a Bíblia. Nasce Esaú e nasce Isaac. Segundo a Bíblia, vem um grudado no outro. Esaú, Fernando, não é Isaac. Isaac é o pai. E nasce Jacó, vem grudado. Mas Esaú nasceu primeiro, então o direito da primogenitura era dele. Mas como era para ser, pastor? Eu não digo que ele enganou a ele, eu não digo assim que foi com ele. Porque se fosse erro, Deus não tinha abençoado a vida dele. Hoje você não estaria aqui. E eu imagino assim, que Deus permitiu aquele erro, mas para exaltar a pessoa certa. Ele já foi vendo Esaú. Jacó foge, sai correndo. Ele está passando por um vale. Oh, aleluia! Irmão, você está entendendo a mensagem? Aleluia! Você está passando por um vale. O que está voltando no seu vale essa noite? Jacó lutou com o anjo. Diz a Bíblia no capítulo 32, 36. No capítulo 32, no verso 5. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já cumpriu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, senão me abençoares. Jacó continuou insistindo, por mais que estava ferido pela coxa, por mais que estava cansado. Sabe como Jacó estava? Pelaquela luta que ele estava passando, ele não largava o anjo. Irmão, no primeiro tropeço você já quer parar tudo, irmão. Insiste mais um pouco, segure no seu anjo. Sabe que ele vai te dar um novo nome, ele vai te dar uma nova história. Essa noite você vai ver o que Deus vai fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, o Senhor não te chamou por causa, ele te chamou por cabeça. Não é para você ficar fracassado e mostrar no seu semblante que você está fracassado, não.